Olá, bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da importância do posicionamento preciso, em especial em aplicações de agricultura aqui no Brasil. Nós vamos ter a presença de alguns experts no assunto, pessoas da uBlocks, de grandes empresas aqui também de maquinários agrícolas do Brasil, como o Ricardo da Tatu Marquesan, nós da empresa Nordian e também o Ezequiel da empresa Agris. Eu vou, neste momento, passar a palavra para que cada um dos entrevistados possam se apresentar e falar um pouquinho a respeito do seu background e também a respeito das suas empresas. Leandro, se você puderes começar. Claro. Antes de mais nada, obrigado a todo mundo por participar do seminário aqui. Meu nome é Rodrigo Leandro, eu trabalho na uBlocks como Fellow. Eu estou na uBlocks há 9 anos, mais ou menos, e na área de geotecnologia e GNSS há perto de 20 anos. Eu fiz engenharia no Brasil e mestrado também na Universidade de São Paulo, e depois eu fiz meu doutorado no Canadá, na Universidade de New Brunswick. Depois do Canadá, eu morei na Alemanha, trabalhando para Trimble, onde eu fiz parte de desenvolver o sistema RTX, como alguns de vocês podem conhecer, é bem usado em agricultura no mundo todo. E há 9 anos na uBlocks, trabalhando com o sistema de correções e as tecnologias de posicionamento de alta precisão também. Tá? Bom dia para todo mundo. Obrigado pela introdução e pelos comentários, Rodrigo. Prazer ter você conosco aqui hoje. Obrigado. Passando a palavra para o Ricardo. Bom dia a todos, sou o Ricardo Marquesan, da empresa Tatu Marquesan e Civemasa, é o grupo Marquesan. E, bom, eu sou engenheiro de formação, também com MBA em administração, mas eu estou atualmente aqui no conselho de administração da empresa e liderando iniciativas de automação de máquinas e agricultura de precisão. Então tenho me envolvido bastante com esse tema de precisão no posicionamento, porque é um dos pilares da agricultura de precisão. Muito bom, Ricardo. Obrigado pela apresentação e também muito obrigado por estar participando aqui hoje conosco desse webinar. Carlos, por favor, se Bom dia a puderes. todos. Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos Agusti, eu trabalho como diretor de vendas na Nordian, que é uma empresa americana de posicionamento de precisão e conectividade. Estou na empresa há 4 anos, minha formação é também em engenharia, né? Fiz engenharia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado na França. E há muitos anos eu venho trabalhando com tecnologias de posicionamento de precisão, em especial com tecnologia PPP-RTK, PPP, a nível GNSS, e fui uma das pessoas, né, uma das primeiras pessoas que entrou aqui na Nordian, no Brasil, para fazer o desenvolvimento dessa tecnologia na América do Sul. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação e pela introdução a respeito da Nordian. Carlos. Bom, fazendo uma pequena apresentação a respeito de mim, eu sou o Jonas, vou estar conduzindo aqui o webinar hoje. Também faço parte do time da Nordian como responsável por operações da empresa. E hoje vou estar aqui fazendo a condução das perguntas e também dos debates a respeito de posicionamento de precisão, em especial aqui para o nosso mercado agrícola brasileiro. Vou passar a palavra para a minha colega Sabrina. Sabrina, if you would like to make a little introduction about yourself. Just really briefly, thank you. I have to do this in English. I'm Sabrina Bochen. I'm the Director of Growth and Marketing at uBlocks.
and I will be helping managing the questionnaire today, and also will be asking you some polling questions throughout the webinar. Thank you. Thank you, Sabrina. Também gostaria de comentar, pessoal, que esse webinar está sendo gravado e o link da gravação será enviado posteriormente para todos os inscritos aqui no canal. E na parte final do nosso webinar, nós também teremos uma sessão de perguntas e respostas, né, onde vocês podem encaminhar perguntas para nós, para que a gente faça as respostas num estilo bate-papo. Certo? Ok. Sabrina, we can move to the presentation. Yes. Ok. Então, fazendo a primeira pergunta para o Ricardo, da Tatu Marquesan. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer hoje é, tendo em vista o seu background, a sua expertise no mercado de agricultura e também a empresa onde você trabalha, os negócios que você conduz atualmente. Na sua opinião, quais são as aplicações agrícolas que estão impulsionando a demanda por posicionamento centimétrico? Acho que talvez perdemos o Ricardo. Perdemos o Ricardo. Ok. Ele está voltando já. Voltou. Olá, Ricardo. Nos escuta? Acho que estou de volta. Ótimo. Perfeito. Nos escuta bem? Escuto sim. Desculpa aí, por algum motivo eu fui desconectado. Sem problemas. Eu estava elaborando um raciocínio, tendo em vista toda a sua expertise no segmento agrícola, Ricardo, e também o background que você tem e a condução de negócios aí dentro da própria Tatu Marquesan. Na sua opinião, quais são as aplicações agrícolas que estão impulsionando a demanda por posicionamento centimétrico? Bom, pelo que a gente tem visto, tanto na nossa empresa quanto no mercado em geral, as principais aplicações, né, dentro do ciclo agrícola tem sido o plantio, né, e também as operações que exigem tráfego controlado após o plantio, como a pulverização ou adubação de cobertura, né, com autopropelidos principalmente. No caso do plantio, a gente tem visto a aplicação de posicionamento centimétrico substituindo os tradicionais marcadores de linha, que são as formas tradicionais de se posicionar, né, uma passada da plantadeira ao lado da outra, né, garantindo o espaçamento preciso entre as passadas. Claro, com o uso de um piloto automático, né. E, além disso, no caso do plantio, a gente também tem visto o posicionamento preciso sendo usado para o desligamento linha a linha, para você evitar a sobreposição de sementes, embordaduras e arremates dos talhões. Tá? Isso também, a gente tem até visto algumas aplicações mais inovadoras, onde você também consegue planejar as faixas de rodagem, onde você não vai plantar, para justamente depois você trafegar com as suas máquinas, né, e evitando o pisoteamento do que foi plantado, tá? Tanto no caso de pulverização ou adubação de cobertura. Então, aí, nesse caso, o piloto automático estaria guiando, né, as máquinas dentro dessas faixas com precisão, até em operações noturnas, né, onde você não tem uma visibilidade adequada, então até permite trabalhar estender o trabalho até para a noite. Interessante. Muito bom, Ricardo. E do ponto de vista ainda do ponto de vista de posicionamento de precisão,
no aspecto destas demandas que você mencionou, você entende que hoje o que ainda é mais importante é, de fato, só a precisão no posicionamento ou a questão da disponibilidade e confiança nessa informação é algo que vem sendo importante também para a garantia do manejo nessas aplicações? A precisão, na verdade, a confiabilidade é tão importante quanto a precisão, porque uma vez que o agricultor adota, né, esse sistema, né, de posicionamento baseado em piloto automático, ele acaba abrindo mão, né, na maioria das vezes, das tecnologias tradicionais de posicionamento, né? Como no caso do plantio, é muito comum se vender plantadeira hoje sem o marcador de linha. Então, se ele não tiver a disponibilidade do posicionamento preciso, né, via satélite, ele simplesmente não tem como continuar a operação dele. Então ele tem que parar a operação e então ele fica totalmente dependente da tecnologia nesse caso aí, né? E assim, se falhar o sinal por conta de disponibilidade ou de precisão, ele tem que parar a operação e essas operações geralmente elas têm janelas muito curtas, né, que você precisa operar. Então, no caso do plantio, você tem uma janela ideal para plantio. No caso da pulverização também, você não pode atrasar uma pulverização, senão você perde a produção por conta de pragas. Então, a disponibilidade passa a ser também bastante crítico para o agricultor. Bastante relevante, né? Então, não só ter a posição precisa em determinados momentos, mas também garantir que a gente tenha disponibilidade, mesmo em momentos de cintilação ou outros momentos que a gente pode ter problema aí com relação ao posicionamento. Perfeito, é algo muito importante. E é muito comum você ouvir falar de agricultores que falam, ó, tal hora da tarde aqui a gente tem que parar toda a operação porque é o horário da cintilação. E imagina o custo disso para porque você não está parando apenas a plantadeira, você está parando toda uma frente de trabalho que é construída, que é planejada para atender essa plantadeira. Então, você, na verdade, você para uma frota inteira, você para toda a operação agrícola naquele período. Perfeito. Então, de fato, é muito importante que a gente consiga entregar tecnologias que acabam resolvendo esse tipo de problema, né? E do ponto de vista operacional, Ricardo, quando não se tem acesso, né, a essa posição precisa, quando ela não quando a gente não tem a disponibilidade de dado de posição precisa, o que acontece na prática no campo, lá no produtor, operacionalmente falando? Bom, primeiro, muitas vezes quando você perde a precisão no posicionamento, e depois o Ezequiel até pode elaborar mais nisso, né, a respeito disso, muitos pilotos automáticos já param, né, dão um alarme lá, ele para de funcionar. Fala, eu não vou mais trabalhar porque eu não tenho precisão, então eu não consigo te entregar um posicionamento com precisão. Então ele para. Mas ainda assim, tem gente que trabalha, que opta por trabalhar sem o sinal de correção, né, ou seja, sem precisão mesmo, e aí você acaba vendo algumas situações, né? Eu até trouxe algumas imagens aí. Sabrina, if you can change to the next slide, please. Por exemplo, no plantio, você pode, se você não tem a precisão, pode ser que você plante, você desloque a plantadeira, então você pode ter, por exemplo, uma rua duplicada, ou até você deixou de plantar, ter uma falha numa rua inteira, numa linha inteira, né? Então isso afeta muito a produtividade depois. Então, imagina esses erros se somando, né, no campo. Então, no caso, isso aí é comum no plantio, ou não só nas linhas, né, mas também quando você faz os arremates, né, sobreposição de semente, isso a gente já sabe que também traz bastante desperdício de semente. E até no caso de uma pulverização, né, sem o tráfego controlado, com precisão. Sabrina, next slide, please. Então, só uma ilustração do que pode acontecer no campo em termos de pisoteamento se você não passa primeiro, não tem um tráfego controlado adequado, né, e imagina se você não tem uma precisão no sinal,
mesmo que você queira manter dentro do trilho, você vai sempre pisotear um pouco para o lado, um pouco para lá e para cá, então se aumenta a sua faixa de pisoteamento, o que também só traz prejuízo para o agricultor. Então, esses são dois exemplos bem fáceis de visualizar, né, de problemas quando você perde a precisão no posicionamento no campo. Então, afeta o bolso do agricultor, no fim é isso. Perfeito, Ricardo. Acho que o seu comentário final foi muito pertinente, né? Na prática, no fundo, o que vai acontecer é justamente isso. A gente vai ter uma redução da eficiência, o que vai impactar no lucro, né, da operação do próprio agricultor. Muito obrigado pelas respostas. Let me interrupt quickly. We'll launch our first poll. I will bring that up right now. So everybody in the audience can take a look at this question. We're looking for your feedback. We'll give a couple minutes for you to select your answer choice. All right, we see results coming in, so we'll give it a few more minutes, or maybe one more minute. All right, I will end the poll now and we can take a look at the results. Okay, looks like the feedback was pretty split between you all. I'll close the poll and let's get back to our conversation. Thank you, Sabrina. Então, continuando, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro, Rodrigo Leandro. Rodrigo, muitas pessoas conhecem o GPS, mas nem todas entendem o serviço de correção, né? Por que os sinais de GNSS autônomos eles não são suficientes para a agricultura de precisão? Deixa eu mostrar um slide aqui. E, na verdade, essa resposta se aplica a qualquer posicionamento de precisão com GNSS, né? Se você olhar como que um receptor funciona, aqui nós temos o receptor, ele recebe sinais dos satélites, certo? E o problema de posicionamento por GNSS é relativamente simples geometricamente, né? O que nós precisamos é saber a distância entre o receptor e os satélites e onde os satélites estão. Com essas duas informações, você consegue calcular a posição do receptor. O problema é que entre o satélite enviar o sinal e o receptor receber, várias coisas acontecem. O sinal se atrasa quando está atravessando a atmosfera, e também nós não sabemos a posição do satélite com alta precisão em tempo real, pelo menos não na informação que é enviada pelos próprios satélites. E também tem um problema de sincronização de relógio entre eles, que também tem que ser levado em consideração. Por causa disso, o que a gente faz é receber os sinais de satélites num sistema de correção e calcular todos esses efeitos. Calcular a órbita precisa do satélite, que diz para a gente exatamente onde o satélite está no espaço, os erros de sincronização de relógio de cada satélite, né? Alguns biases, que são os atrasos dentro do equipamento eletrônico para enviar o sinal, e também os atrasos causados pela atmosfera. E aí, com esses dados enviados de volta para o receptor, que às vezes a gente pode enviar por satélite também, que é um sistema de comunicação muito comum no Brasil, o satélite de banda L, a gente informa o receptor sobre todos esses efeitos, e aí ele tem uma distância entre a sua antena e a antena do satélite bem precisa, e com isso dá para calcular a posição com alta precisão. Perfeito. Ótimo. E Rodrigo, alguns você já citou, mas de modo geral, quais são os principais erros associados ao posicionamento de precisão através de GNSS que o serviço de correção ajuda a resolver? Então, voltando aqui ao mesmo slide que eu estava usando, são esses aqui, né? São os erros de órbita, de relógio, os atrasos eletrônicos do satélite mesmo e os atrasos atmosféricos. Então, são esses os efeitos que são calculados no sistema de correção,
e enviados para o receptor para poder eliminar eles da medição de distância entre o receptor e o satélite. Perfeito. Obrigado. Obrigado pela resposta, Rodrigo. E o pessoal comumente fala que o Brasil, particularmente o Brasil, ou a região do nosso país, ele possui um ambiente um pouco mais desafiador quando a gente fala de posicionamento preciso, né? Poderia comentar um pouquinho por que isso é uma verdade? Sim, sim. Então, como eu falei, um dos grandes erros que existem aqui para a gente é o erro de atmosfera, né? Em GNSS ou em a medição de sinais de satélite no geral, a gente divide a atmosfera entre duas partes, a troposfera e a ionosfera. Os erros de ionosfera podem chegar a 10, 20 metros ou até mais, dependendo da situação de atividade atmosférica de onde você está. O que acontece no Brasil é que a gente tem essa linha que você está vendo aqui, se chama o Equador geomagnético. E acontece dele fazer uma curva para o sul aqui, bem em cima do Brasil. Então, essa atividade geomagnética causa uma grande perturbação na camada ionosférica do planeta. Então, a gente tem nessas regiões aqui bastante atividade ionosférica. E quando essa perturbação é alta, os sinais ficam bem perturbados, a gente perde a gente fala do lock do sinal, que o receptor para de rastrear o satélite por alguns momentos, ou o sinal fica bem quebrado, e várias outras coisas. Então, o Brasil, no geral, para a GNSS, é uma área bem desafiadora por causa disso. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações e pelas respostas. Carlos, quando a gente fala de resiliência do próprio GNSS, né, da tecnologia GNSS, o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que resiliência não é a melhor precisão em um cenário ideal, né? Basicamente, aquilo que o Ricardo também estava comentando, que uma solução de posicionamento preciso, ela combina duas coisas, a precisão em si, né, e a continuidade. E em aplicações agrícolas, principalmente, a continuidade é muito importante. Então, é manter o posicionamento centimétrico funcionando o tempo todo, mesmo em condições de cintilação ionosférica, obstrução, vibração, né, ou queda também de um sinal de correção, né, que nas aplicações agrícolas, pelo fato de ser um ambiente bastante desafiador, essas condições, elas eventualmente acontecem. E para o operador, o que isso significa, né? Significa que resiliência é a máquina não parar, né? A diferença entre seguir trabalhando depois do pôr do sol ou perder o sinal no meio da linha, né? O que certamente afeta a operação, né? Como um todo. E efetivamente, quanto mais resiliente for o seu GNSS, menor afetado você vai ser por essas situações. Perfeito. E na sua opinião, quais escolhas, do ponto de vista de receptores, né, ajudam operacionalmente a gente resolver problemas relacionados a condições ionosféricas adversas? Então, essa condição ionosférica, a gente consegue mitigá-la com 3 técnicas, né? Tem 3 técnicas principais que são utilizadas. A principal delas é a multifrequência, né? Então, você tem um receptor GNSS que consegue rastrear múltiplas frequências, acaba ajudando, porque cada frequência, né, a própria refração e como a atmosfera afeta os sinais, ele depende das frequências. Então, quando você tem mais frequências, você acaba conseguindo eliminar alguns erros, né, dessas mudanças que acontecem quando esse sinal ele vem lá do satélite e passa pela nossa atmosfera. E o segundo método é um processamento que efetivamente reconhece a cintilação, né? Então, você tem, como a cintilação é um efeito que
que ele acontece em bolhas, e ele não é uniforme, né? Você consegue identificar quais são os satélites que estão sendo afetados. E com isso, você pode usar algumas técnicas como exclusão de satélites ou exclusão de frequências para fazer com que essa solução não seja afetada, né, por aquele satélite específico, mantendo os outros que estão saudáveis para o cálculo da solução. E uma terceira técnica, né, é justamente contar com diferentes sensores, né? O principal deles é o sensor inercial, que efetivamente atua junto ao GNSS, combinando, né, as duas informações, essas informações vindo de duas fontes diferentes, né? Você acaba combinando elas e ela gera uma resiliência maior, porque quando uma, eventualmente, ela está com uma qualidade menor, a outra ela acaba assumindo, né, com um peso maior no cálculo da posição para efetivamente manter essa continuidade. Então, esses são os pontos, assim, os 3 métodos que são mais utilizados para que a solução opere em condições ionosféricas mais complexas. Perfeito, muito bom, muito bom. E especificamente no caso do Brasil, né, alinhando até ao que o Rodrigo comentou relacionado a questões ionosféricas aqui na nossa faixa, né, do nosso país. Atrelando também o que você acabou de comentar agora, né, qual é a importância de se ter multifrequência e multiconstelações nos receptores de GNSS? Olha, eu diria que no Brasil é quase o básico, né? Acaba não sendo mais um diferencial, porque, como exposto pelo Rodrigo, né, a gente está numa área de anomalia equatorial, que é a maior região de cintilação do planeta, efetivamente. Então, o receptor de banda única, por ele não ter essa possibilidade de utilizar diferentes frequências para eliminar alguns erros, né, e mitigar esses efeitos, ele acaba não funcionando bem para aplicações de alta precisão à noite, em boa parte do ano, né? Então, como quando a gente faz um estudo, né, estatístico. Quanto mais amostragem a gente tem, mais verdadeiro a gente consegue ser no nosso output, né, na nossa geração da solução. Então, isso funciona também para satélites e frequências, né? Quanto mais a gente tiver, melhor, porque assim a gente consegue também selecionar quais são aqueles que estão saudáveis, né, excluir aqueles que não estão de acordo com a melhor solução. Então, eu diria que a multibanda, efetivamente, dado todos os métodos que eu comentei antes, acaba sendo a principal defesa contra a ionosfera. E Perfeito. um outro detalhe, só, Jonas, para completar, é que esses ajustes que são feitos, né, um dos grandes desafios é você saber quando que a cintilação está acontecendo e o que você tem que fazer no receptor para efetivamente você conseguir mitigar esses efeitos, né? E esse é um trabalho que a gente veio fazendo durante os últimos 4 anos, principalmente, né? Fazendo esses ajustes para entender não só como o receptor ele funciona aqui no Brasil, mas também como esses efeitos ionosféricos atuam em diferentes regiões, né? O efeito ionosférico no Mato Grosso é diferente no Rio Grande do Sul e vice-versa. Então... Perfeito. Muito bom, Carlos. Muito obrigado pelas respostas. E voltando ao Rodrigo. Rodrigo, a gente escuta bastante falar a respeito de tecnologias diferentes, né? Quando a gente fala de correção, de serviço de correção para posicionamento de precisão, né? Então, a gente tem as tecnologias RTK, a PPP e agora também a PPP-RTK. Você poderia comentar um pouquinho sobre quais são as principais diferenças e características entre cada uma delas? Sim, vamos lá. Deixa eu trazer outro slide aqui para a gente explorar isso um pouquinho. Aqui, o que vocês podem ver é o seguinte, mais ou menos o que está sendo mostrado aqui nessas figuras são todos os erros que afetam os sinais do receptor GNSS, certo? E como eu falei, a gente precisa eliminar esses erros para poder ter uma distância precisa e
como resultado, calcular a posição precisa também do receptor. No caso do RTK, o que é feito é, a gente calcula qual que é o erro total na distância que está sendo medida pelo receptor naquela região, sem discriminar o que está dentro desse erro, né? Então, o que a gente chama de erro de na representação de observação, ou OSR para inglês, que é mais ou menos o erro total na linha de visão entre o receptor e o satélite. E sem tentar separar o que está dentro desse pacote de erro aqui. E é assim que funciona a RTK. E por causa disso, você precisa ter estações de monitoramento bem próximas ao usuário, porque eles vão observar o mesmo erro e aí você pode transmitir esse erro para o receptor. No caso das outras tecnologias, que são mais na representação de estado, que a gente separa esse erro total entre todas as componentes, que são, como eu disse antes, a órbita, os erros de sincronização de relógio, os erros de bias de equipamento e a atmosfera, né? A ionosfera e a troposfera, como disse, a gente separa esses dois entre essas duas camadas aqui. Então, o que acontece é que quando a gente faz isso, a vantagem é que você pode cobrir uma área muito mais extensa de usuários, porque os erros de órbita, de relógio, de bias são comuns para todos os usuários que podem ver aquele satélite, né? Então, ele não depende da sua linha de visão. Você não precisa estar perto de uma referência, uma estação de referência para poder usar essas correções. Elas são válidas. No caso do sistema de PPP, a informação principal são esses três primeiros aqui, a órbita, o relógio e os biases. E a maioria dos sistemas de PPP mais modernos inclui um pouco também de informação sobre a ionosfera. Não é muito preciso, mas inclui um pouco mais também. O que é importante entender aqui é que a precisão final de posicionamento depende desses primeiros três. E a ionosfera é o que ajuda ao receptor a conseguir atingir a acurácia mais rápido. Então, a ionosfera é o seu tempo de convergência e os outros três é a sua precisão no campo. Então, por isso que quando você usa o sistema de PPP, você consegue precisões muito boas, porque ele modela completamente esses primeiros três aqui. E ele é um pouco devagar, porque ele não modela a ionosfera completamente. No caso do PPP-RTK, é um sistema mais completo, porque ele inclui todas as correções, ou pelo menos todas as 4 primeiras correções e às vezes um pouco de troposfera. E aí, com isso, o sistema de PPP-RTK ele consegue prover uma convergência muito mais rápida que o de PPP, porque ele tem uma modelagem muito mais completa da camada ionosférica nesse caso, né? E o pessoal chama de PPP-RTK porque quando você coloca todos esses componentes juntos, você basicamente está modelando o mesmo efeito total que um sistema RTK de alta precisão. Então, por isso que a transição entre PPP para RTK, chamado muito comumente de PPP-RTK. Então, essas são as diferenças entre eles. Só para completar, além desses erros, o receptor precisa calcular várias outras coisas em questão de a correção de a atitude do satélite, né? Como o satélite se posiciona no espaço, modelos de antena, porque cada antena tem um atraso diferente para receber o sinal, e outras coisas de a gente chama de Earth Tides, que são marés terrestres, porque a Terra não é rígida, né? A Terra, se você olhar do espaço, é mais ou menos uma bola de lama voando, e a gente tem que modelar como que ela está se modificando ao longo do tempo, que são as marés terrestres que a gente chama. Então é isso, são as diferenças entre as tecnologias. Muito bom, Rodrigo, muito completa a resposta. E na sua opinião, por que o PPP-RTK é uma boa pedida para o mercado brasileiro? Então, a gente já falou bastante de como que a ionosfera é difícil, né, para o Brasil. E no sistema PPP-RTK, como eu disse, ele tem uma modelagem da ionosfera muito mais completa que o sistema PPP.
Por exemplo, o que a gente tem no sistema que a gente tem desenvolvido no Brasil, entre aí o Blox e a Nordion, a gente tem uma representação bem precisa da ionosfera. Aqui você pode ver um exemplo de várias pequenas áreas que a gente criou em cima do país para modelar em cada quadrado desse como que a ionosfera se comporta, né, ao longo do país. Então, essa granularidade de informação sobre como a ionosfera está se comportando só existe no VPRTK, você não tem no PPP. Né? Então, essa é a grande vantagem. Ao mesmo tempo, a parte, como eu disse, a parte de órbita e relógio e bias, que é o que te dá a precisão final, é mais ou menos a mesma entre os dois. Aqui você pode ver, por exemplo, qual que é o erro de modelagem de órbita, relógio e bias para o sistema PPRTK que a gente tem no Brasil, para cada constelação, GPS, Galileu e Beidou, e você pode ver que a modelagem de erro de órbita, relógio e bias tem uma precisão de mais ou menos melhor que 2 centímetros, perto de 1 centímetro. Então, essa se converte na qual que é a precisão da distância que a gente está medindo entre o receptor e o satélite e, no final das contas, a precisão do receptor em si, que daí é como a gente consegue calcular a precisão do receptor com perto de 1 centímetro, 2 centímetros e tudo mais. Perfeito. Ótimo, entendido, Rodrigo. E comentando um pouquinho, né? Hoje, tradicionalmente, o mercado, né, em especial na nossa região, no Brasil e outros países aqui na América Latina, os fornecedores que entregam esse tipo de serviço de correção hoje, eles comumente utilizam a tecnologia PPP, né? Se tratando de PPP-RTK, né? E também sobre o tema da cintilação, você entende que tem espaço para a gente ter melhores resultados utilizando o modelo PPP-RTK com relação ao problema da cintilação? Sim, sim. Assim, aqui eu volto nessa figura aqui, né? Que é a questão de modelar a ionosfera com alta granularidade, que é a vantagem do PPP-RTK em relação ao PPP. E é aquela velha história do poder, de saber é poder, né? Então, quanto mais a gente sabe como a ionosfera está se comportando, como o Carlos também já explicou, você saber quais satélites estão sendo afetados, quais áreas da ionosfera estão sendo mais perturbadas, você consegue modelar isso muito melhor e aí conseguir manter o receptor rodando mesmo sob o efeito de cintilação. E aí o que se converte em chegar o mais perto possível de uma operação a 24 horas. Perfeito. Bom, muito obrigado pela resposta, Rodrigo. Bom, gostaria de fazer uma pergunta agora para o Ezequiel. Antes da gente ir propriamente para a pergunta, a gente pulou a fase inicial de apresentação. Ezequiel, se você quiseres fazer uma apresentação a respeito de você e também a respeito da Agris, antes da gente ir para as perguntas, seria positivo. Claro, claro. Meu nome é Ezequiel Kwasnick, eu sou diretor de engenharia da Agris. A Agris é uma empresa sediada em Curitiba, vai completar 22 anos daqui 2 semanas, especializada em agricultura de precisão. Desde 2019, nos tornamos parte de um grupo italiano chamado EMAC, debaixo de uma das empresas desse grupo que se chama Tecomec. A Tecomec é amplamente conhecida na parte de componentes para sistemas de pulverização, e a Agris entrou embaixo dela para ser o braço de eletrônica, de AP, enfim, softwares para agricultura de precisão. Perfeito. Muito obrigado pela introdução, Ezequiel. Indo para a primeira pergunta, na sua opinião, né, com os olhos de um diretor de tecnologia de uma empresa que desenvolve sistemas eletrônicos para o mercado agrícola, né, quais são as principais características relacionadas a posicionamento de precisão que uma empresa como vocês precisa levar em consideração na hora de tomar uma decisão a respeito de qual tecnologia, de qual equipamento utilizar? Bom, perfeito. Antes de qualquer coisa, é importante. O nosso principal sistema, em termos de produto aqui na Agris,
é o de navegação e piloto automático. Tá? Então, o piloto automático por si só, autoexplicativo, temos uma necessidade de precisão no campo muito importante. Então, assim, que aspectos que normalmente nós avaliamos aqui? O bom é que toda a explicação técnica, né, da Sopim de Letras vocês já fizeram, então eu consigo trabalhar, citar de uma forma mais direta. Cintilação é a primeira delas, especialmente agora, nos últimos 2 anos, como vocês já ouviram na explicação, né, é um fenômeno que de tempos em tempos ele incomoda mais, depois ele incomoda menos, mas faz parte da natureza e temos que enfrentá-lo. Nos últimos 2 anos, o campo no Brasil sofreu bastante com isso. Então, toda e qualquer tecnologia que se mostre resiliente a esse desafio de cintilação é altamente considerado na nossa avaliação. Tá? Tempo de convergência, né, é uma coisa importante também para nós. O operador está no campo, ele tem pressa, ele está correndo contra o relógio, ele tem uma janela apertada de aplicação e o tempo de convergência é algo muito importante. Por quê? Não é só quando o operador liga a máquina. Às vezes ele está manobrando, ele entrou embaixo de um barracão, ele passou por uma área de eucaliptos que fica entre um talhão e outro, e o sinal vai degradar. Não adianta, isso faz parte. Né? Quando o sistema tem recursos para ter um tempo de convergência mais rápido, ou recursos através dos sensores inerciais, por exemplo, para manter posição naqueles segundos de dificuldade de sinal, isso é algo que pesa muito na nossa avaliação. Tá? Uma outra coisa muito importante que chamou a atenção nesses 2 anos aí que estamos trabalhando com o u-blox e Nordion, na validação de equipamento, né? A questão de multibanda, vocês já pontuaram muito bem, a necessidade, aqui no Brasil é mais ainda. Tá? A integração com inerciais também é uma coisa importantíssima para piloto automático. Lembre-se, a antena está lá no topo da máquina e a máquina balança para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E por conta disso, tá, sistemas complementares como os sensores inerciais são altamente importantes para que eu mantenha a precisão do piloto em situações de variação de terreno, em situações de, a gente chama o bumping, né, a situação de um buraco, né? Esse componente ele é importantíssimo para poder manter a precisão do piloto. Uma outra coisa importante que nós consideramos, tá, é a maturidade de integração. Tá? Aqui nós estamos falando de PPP RTK principalmente, mas a possibilidade de se usar outras tecnologias como o N-Trip, o próprio RTK. Veja, o Brasil, historicamente, por uma questão de problema de cobertura móvel, né, existem regiões que têm boas bases RTK, de rádio RTK ainda. Né? Então, a retrocompatibilidade com essa tecnologia também é algo que traz um diferencial, porque eu chego para o produtor e digo, olha, aquele teu investimento lá está preservado, as áreas novas, você não vai precisar colocar mais uma estação. Aonde você tem estação, o teu investimento está preservado. Então, assim, é uma coisa que nós aqui na Agris olhamos com muito cuidado, né? Na hora de entrar um novo produto, que é o legado do cliente. O que ele pode reaproveitar, o que ele pode ter como economia, que daí até ajuda a ele a fazer um novo investimento. Porque na prática a gente precisa entregar uma solução que de fato resolve o problema do nosso cliente lá na ponta, dado o que ele já tem de infraestrutura, né? Então isso é algo muito importante, né? E essa integração que a Nordion e a u-blox conseguem entregar através das smart antenas acaba ajudando bastante, né? Perfeito. E além da precisão, Ezequiel, Interrupt real quickly. I'll launch our last poll, and then we can continue with the conversation. Okay, no problem. So the poll should be up. We'll give you guys a minute to respond. All
right, I'll give it a couple more seconds and then I will close the poll. All right, thank you for participating. I think the answers here were very clear, more on the on-demand pricing model. All right, let's return to our conversation. Thank you for participating in the polls. Thank you, Sabrina. Como a gente estava comentando, então, Ezequiel, além da questão da precisão, que é o que a gente tem falado bastante, né? Quais são os outros fatores que você considera que são importantes na hora de seleção de um serviço de correção? Sabrina me ajudou. Essa pesquisa que ela colocou agora ali é um dos principais pontos, que é o modelo de negócio. Tá? A gente vem discutindo isso há muito tempo, né? A Agris em conjunto com o uBlocks e Nordion, sobre novos modelos para o mercado. O mercado tradicional de serviços de correção, ele tinha um modelo que, na minha opinião, já deixou de fazer sentido há muito tempo. E a flexibilidade, que é exatamente o que a pesquisa acabou de mostrar, é um dos principais pontos que vão além, né, obviamente, da precisão do equipamento. Obviamente que suporte, né, continuidade de serviço é algo muito importante também, né? Essa é uma característica muito positiva da Agris com os seus clientes, que é a presença da Agris no campo para poder dar esse suporte para o cliente. Trabalhamos para que ele instale o equipamento, tudo funcione, mas existem momentos que ele precisa de ajuda. E o nível de suporte, tanto nosso quanto dos nossos parceiros, é algo importantíssimo que nós consideramos, tá, na conta. Obviamente, outras características técnicas, né, como a uniformidade de desempenho, que é o bom desempenho do inercial, né? Não adianta nada eu ter um sinal altamente preciso e o meu sistema de compensação de terreno é ineficiente, né? Repetibilidade ano a ano é algo que nós vamos começar a ver agora, né? Os nossos testes, a nossa fase de testes em campos, nós temos antenas que fizeram o ciclo completo de uma safra, preparo, plantio, pulverização, colheita. Temos operação também em cana, que é onde repetibilidade é uma demanda muito forte. Tá? Então, eu acredito que essas são as características que vão além da acuracidade do sinal no momento. Tá? Perfeito. E uma última pergunta, ainda a respeito deste tema, qual a importância da cobertura do serviço e também da escalabilidade deste próprio serviço na hora de tomada de decisão por escolha, por utilização? Altíssima. Fazendo um ponto que eu já comentei na primeira questão ali, né? Escalabilidade da rede, ela é extremamente importante, ainda mais no Brasil e na América Latina, que nós temos o desafio de cobertura móvel, né? Quando a gente compara com outros mercados, por exemplo, como Europa, Estados Unidos nós temos estados que entregam uma rede de correção gratuita espalhada pelo estado inteiro. Então, assim, o cliente ele acaba tendo um acesso mais fácil à correção. Então, aqui no Brasil, por conta dessa falha que nós temos de cobertura móvel, ter esse modelo escalável de PPP, RTK, ter um segundo modelo como uma correção só PPP via satélite, naquela região que ainda pode ter menos bases, essa flexibilidade é algo que conta bastante, tá? Na hora de fazer a escolha do produto. Eu diria Perfeito. O seguinte, não tem nenhum substituindo o outro aqui, tá? PPP, RTK, só RTK, correções via N-Trip, elas são complementares e eu acho isso muito importante na estratégia do produto. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, Ezequiel. Muito pertinente também escutar isso de você, como sendo um formador de opinião aqui na área e no segmento agrícola no Brasil. Carlos e Rodrigo, gostaria de perguntar para vocês quais são os produtos que Nordion e uBlocks vem entregando para esse segmento e também como os nossos clientes podem acessar esses produtos e podem utilizá-los. Bom, então,
Para a área agrícola em especial, né, o principal produto é a Smart Antenna, né, que é um produto que basicamente faz a combinação dos três elementos que são necessários para a geração de posicionamento de precisão, né, que são o receptor GNSS de alta precisão, o sensor inercial e uma antena RF de boa qualidade. Né. É bom comentar isso porque o sistema ele é formado dessas três partes, né? E as próprias antenas elas têm diferentes qualidades dentro do mercado e ela é tão importante quanto os outros elementos para a formação do sinal do serviço de correção, né? Então, do posicionamento de precisão. Esse, digamos, é o produto carro-chefe, porque ele permite que seja feita uma integração facilitada com qualquer sistema, né? Então, ele é um produto que tem protocolos da indústria e também alguns protocolos customizados que permitem esse tipo de calibração e ajuste que o Ezequiel estava comentando, que é tão importante, né? Normalmente, cada sistema funciona também de formas diferentes e, para isso, ele precisa ter alguns ajustes do ponto de vista de configuração, e a Smart Antenna hoje já é um produto consagrado no mercado, né? Eu diria que para esse segmento é o principal produto. Além disso, a gente tem placas OEM, né? Que basicamente trazem os dois primeiros elementos que eu comentei, que é o receptor de alta precisão mais um sensor inercial atrelado a essa placa. Isso é utilizado para aqueles sistemas que têm alguma limitação de espaço ou que, eventualmente, né, um fabricante entende que é importante colocar esse receptor dentro de uma ECU ou de um display, né? Então, ou de algum equipamento que efetivamente tem uma limitação de tamanho, como um drone, por exemplo, né? Então, a nível de produtos, são esses dois produtos que hoje a gente vem trazendo para o mercado. Do ponto de vista de serviços, a gente tem hoje duas maneiras de fazer a entrega do serviço, né? O serviço ele é PPP-RTK a nível de tecnologia, né? Entregue através da internet. Então, usando N-Trip, que pode ser usado tanto para receptores da Nordion, da u-blox, quanto para receptores terceiros, né? Então, se você tem receptores de outras marcas, da mesma forma você consegue utilizar o serviço. E o segundo método é o banda L, né? Como o Ezequiel estava comentando, no Brasil a gente tem algumas áreas com sombra em relação à conectividade e por isso se faz necessário o uso do banda L para que você tenha uma continuidade independente da área que você está trabalhando, né? Esses produtos e serviços aqui na América do Sul, eles são comercializados através da Nordion. Então, a Nordion tem uma operação em Porto Alegre, no Brasil. A gente faz a comercialização desses equipamentos tanto via Brasil quanto via Estados Unidos, né? Dependendo do acordo comercial que for feito. A gente tem essa operação aqui também para fazer esse monitoramento da solução, né? E conseguir estar perto do cliente, que é o que o Ezequiel comentou, da mesma forma como ele comentou que a Agris faz esse suporte próximo ao cliente. A gente entende que isso é uma premissa, né, para o desenvolvimento de qualquer tecnologia. Então, tão importante quanto o produto e o serviço de correção é o suporte, né? Então, esse combo é o que hoje a gente vem oferecendo aqui na América do Sul. E isso é acessado através da Nordion, né? Então, se vocês tiverem alguma necessidade nesse sentido, por gentileza, entre em contato conosco e a gente consegue apresentar, né, a solução que faz mais sentido para a aplicação de vocês. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, pela resposta. A gente chegou aqui ao final da fase de perguntas aos entrevistados. Agora a gente tem uma fase final de respostas de perguntas da nossa audiência, né? Gostaria de repassar aqui uma primeira pergunta ao Rodrigo.
é o seguinte. Por favor, explicar um pouco sobre arquivos de previsão de órbita, EPOs, de horas e dias, e em especial qual a dinâmica ou sua necessidade num receptor a fim de reduzir o time to first fix. A questão de órbita do satélite é incluída nas correções de órbita, né, que a gente manda em tempo real. Então, isso já é tudo levado em consideração. As correções geralmente são enviadas a cada 30 segundos por receptor, então elas são bem próximas de tempo real. As predições que o receptor tem que fazer são só de alguns segundos, né? Então isso é bem relativamente simples matematicamente para o receptor executar. Então não tem necessidade de ter nenhum arquivo de previsão de longa duração ou qualquer coisa assim. Perfeito. Ótimo. Legal, Rodrigo. E agora uma pergunta mais a nível de tecnologia, né? Como você vê a evolução dos serviços de correção entregues via LEO, né, os satélites de baixa órbita? Né? Você acredita que eles poderiam se tornar uma parte realista do cenário de posicionamento nos próximos 5 anos? Sim, eu acredito que a gente vai começar a ver mais e mais integração de baixo custo, né, que é importante para os nossos produtos, de tecnologia de comunicação via satélite de baixa órbita, e o que vai possibilitar, em algum momento, a gente melhorar a qualidade de informação que a gente envia, porque quando a gente usa satélite de banda aérea hoje em dia, a gente tem uma certa limitação de quantos dados a quantidade de dados que a gente pode mandar, né, por esse satélite. E a previsão é que com o satélite de baixa órbita a gente possa mandar muito mais dados, além de ser possível comunicar em 2 direções, o que proporciona um pouco mais de comunicação vai e vem entre o receptor e o sistema de correção, o que possibilita também o fornecimento de correção mais específica para aquela área onde o usuário está operando. Muito bom, Rodrigo. Então você enxerga que a aplicação vai ser muito mais do lado do envio da correção, de troca de informação, do que justamente algo relacionado justamente à adição de satélites baixa órbita nas constelações atuais que a gente possui de posicionamento? Num primeiro momento, sim. E aí, eu acredito que aí numa outra geração, que eu acho que vem um pouco depois da parte de comunicação, a gente vê quase que uma nova constelação de satélites sendo usado para posicionamento, né? E daí, no caso, não é mais o sinal de comunicação, é um sinal de ranging, que a gente chama, que é o sinal em que você pode usar para medir distância, como eu expliquei antes, né? Às vezes, as estruturas do sinal são diferentes para você fazer comunicação, para você fazer range. Entendido. Legal, Rodrigo. Tem uma outra pergunta que está relacionada um pouco também ao que o Ezequiel tinha comentado da área de atuação ali dos produtos da própria Agris, que está relacionado à necessidade da repetibilidade ano a ano, né? Então, em operações de cana-de-açúcar, frequentemente precisam retornar à mesma linha plantada de 7 a 10 anos depois. Como é possível demonstrar essa repetibilidade ao longo prazo com PVP RTK? Essa parte é a mesma, como eu vou dizer, é a mesma base tecnológica entre o sistema PVP e o sistema PVP-RTK, não tem diferença. Como eu disse, a parte geométrica desses 2 sistemas é a mesma, que é a determinação das órbitas, dos erros de sincronização de relógio e tudo mais. Então, isso é a mesma coisa. O que afeta esses 2 sistemas é a parte de movimento tectônico também, né? Porque, como eu disse, a Terra não é rígida, então isso é uma coisa que tem que ser modelada. Dependendo de onde você está no planeta, algumas placas se movem mais rápido que as outras, e algumas placas deformam mais que as outras também. Mas isso são coisas que podem ser modeladas também e levadas em consideração. E tudo levado em consideração, você consegue voltar na mesma posição que você estava antes. Perfeito. Bom, muito obrigado pelas respostas, Rodrigo. Também agradeço aqui a participação de todos os entrevistados, Carlos, Ezequiel, o Ricardo, que também
participou conosco, Sabrina também pela condução. A gente está chegando ao fim do nosso webinar. Então, se vocês da audiência tiverem qualquer outras dúvidas e também necessidade de contato, vocês podem direcionar os contatos aos canais da u-blox e também da Nordion. A gente agradece a participação de todos. Lembrando que o link da gravação será disponibilizado para todos os inscritos para que vocês possam reassistir e também buscar informações pontuais a respeito das respostas. Agradeço a todos. Muito obrigado. 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 Bom dia a todos. Mais, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.